nada em troca, foi resgatado e libertou. Sublime graça, doce unção, salva o pecador. Percebe agora, já posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Na vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce unção, que salva o pecador. Percebe agora, já posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Sublime graça, doce unção, que salva o pecador. Oh, percebe agora, já posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele entregou.
te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Graça e paz, amados irmãos. Quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar novamente da palavra de Deus com os irmãos. E o texto que nós vamos meditar se encontra em Gênesis, no capítulo 11, do verso 1 em diante. Diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Dessarte o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Até o versículo 9. Muito interessante essa passagem, bastante conhecida, sobre a Torre de Babel, como ficou conhecida. Nós vemos que, desde o capítulo 10 de Gênesis, começa então se falar a respeito das genealogias de Noé. Depois, no capítulo 11, temos esse trecho a respeito, da construção desta cidade, desta torre. E a partir do versículo 10 do capítulo 11 continua seguindo as genealogias. Muito interessante, esse texto que fica aí bem no meio das genealogias de Noé. E esses descendentes de Noé, então, eles estavam unidos no mesmo propósito. Estavam juntos, tinham um objetivo em comum, mas a motivação do coração deles não era boa. Diz no versículo 4 que eles queriam tornar o seu nome célebre, queriam ficar famosos e não queriam ser espalhados pela face da terra. E se a gente for ver lá em Gênesis 9:1, nós vemos meio que a orientação de Deus seria justamente para que eles povoassem toda a terra, de certa forma para que eles se espalhassem. Então eles estavam contra os propósitos de Deus, a sua motivação não estava correta. Mas eles estavam tão motivados que isto atraiu a presença de Deus. No versículo 5 diz ali que Deus, o próprio Deus, ele desceu para ver o que eles estavam fazendo. E olha só a declaração tremenda que Deus faz no versículo 6. O próprio Deus faz essa declaração quando ele diz ali: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer.
Eu gostaria de falar sobre essa questão, né, sobre essas fontes. Nós vemos nesse texto, nós vamos encontrar algumas fontes de poder, algumas fontes de força. E que se nós usarmos estas fontes que estão aqui nesse texto para o bem, com a motivação correta, para o reino de Deus, nós vamos ver como isso trará ganho para o reino de Deus. A primeira fonte de força, de poder que nós encontramos é a questão da linguagem. Todos falavam a mesma língua, queriam a mesma coisa, falavam a mesma coisa. Edifiquemos a cidade, edifiquemos uma torre. Todos estavam empolgados com esta visão, né, do que eles iriam fazer e do objetivo que eles tinham. E a língua, ela tem mesmo uma influência poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Nós, como corpo de Cristo, temos, será que falado a mesma língua? Pensado do mesmo jeito? Caminhado na mesma direção? Quando estamos juntos, falando a mesma linguagem, caminhando na mesma direção, querendo a mesma coisa, isso certamente trará um impacto positivo à nossa volta, porque isso tem uma força. A linguagem tem uma força, ela nos identifica. Olha só o que falaram para Pedro quando ele foi preso, né? Ou quando ele foi questionado, quando Jesus foi preso. Você também estava com ele, porque o teu modo de falar te denuncia. Estava lembrando daquela canção que a gente canta, ou cantava, né, muitas vezes, maravilhosa, que diz: juntos na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo juntos. Somos um corpo vivo. Corpo que adora, que serve, corpo que chora e se alegra. Corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que um dia foram partidas podem de novo soar. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Que composição maravilhosa para falar da unidade do corpo de Cristo, daquilo que Jesus sonhou para o corpo de Cristo, quando existe uma só linguagem, uma só visão, um só propósito, uma só direção. É isso que o Senhor deseja para a vida da sua igreja. E o que é que tem nos desunido? O que é que tem nos separado, nos afastado? Tantas vezes a fofoca, tantas vezes as mentiras, gerando contendas, a falta de união, de comunhão, a falta de comunicação. Não temos paciência com as falhas uns dos outros. Isso demonstra a nossa falta de maturidade espiritual. Precisamos falar a mesma linguagem. O texto da palavra nos orienta, nos adverte para que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que sirva para edificação. É o que o Senhor deseja, ver a sua igreja unida, tendo a mesma maneira de falar, de se expressar, com amor, com paciência, com longanimidade, palavras que vão trazer edificação uns para com os outros, e não que vão destruir e que vão derrubar. A segunda fonte de poder, de força que nós encontramos nesse texto também é a questão do propósito. Lá em Provérbios diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Tudo que dizemos, não temos tempo, ou não tive tempo para fazer, é porque isso não se tornou um propósito na nossa vida. Porque quando nós estabelecemos um propósito na nossa vida, nós encontramos tempo, recursos, jeito de conseguir realizar. Porque isso se tornou um propósito. Ter um objetivo em comum, um alvo, unidade, não é apenas estar juntos, mas tendo os mesmos objetivos. É como uma vitamina que você coloca vários ingredientes e você bate no liquidificador e aqueles ingredientes já não estão mais juntos, eles já não estão mais separados, eles estão juntos e estão misturados, como já dizem por aí, né? Tudo junto e misturado. E já não se pode separar mais aqueles ingredientes. Assim deve ser o corpo de Cristo. Unidos,
num propósito, unidos para o alvo maior. Há famílias que vivem debaixo do mesmo teto, estão juntos, mas os propósitos são completamente diferentes, os objetivos são diferentes. Por isso que a palavra de Deus orienta com respeito às mulheres serem submissas aos seus próprios maridos. O que a Bíblia está querendo nos ensinar com isso? De que Deus deu à família um propósito específico, Deus tem propósitos para a família, Deus tem objetivos para a família. E quando ela diz que a mulher deve ser submissa, ela está dizendo que ela deve estar debaixo dessa missão e desse propósito que Deus deu para a liderança, para o líder, né, que Deus estabeleceu como cabeça dentro da casa. E não é nada para inferiorizar alguém, mas é para entender que ela deve estar debaixo do mesmo propósito. O que adianta viver debaixo do mesmo teto, mas lutando por propósitos diferentes? Onde é que vai se chegar dessa maneira? A lugar nenhum. Porque um puxa de um lado, outro puxa de outro. E infelizmente às vezes encontramos situações assim dentro da própria igreja. A igreja não cresce, ela não segue adiante, ela não prospera, porque as pessoas estão totalmente dispersas, as ovelhas estão dispersas, não estão ouvindo a voz do seu pastor, nem estão seguindo na mesma direção, mas elas estão dispersas, caminhando, cada um caminhando da maneira que acha mais certo, para a direção que acha mais conveniente. Precisamos rever nossos propósitos, nossos alvos, nossos objetivos. O que estou construindo? Onde estou investindo? Qual tem sido o propósito do meu coração? Estou investindo no meu reino pessoal ou no reino de Deus? Este era o dilema da Torre de Babel. Por isso que Deus os impediu ali de seguirem, porque o propósito deles não era bom. O propósito deles não glorificava a Deus, não tinha nada a ver com Deus, só tinha a ver com eles mesmos. E Deus sabia que aquilo não ia dar uma coisa boa. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe na nossa vida aquelas situações que nós estamos às vezes tentando tanto conquistar e que aquilo não vai ser bom para nós. Sabedoria é você saber que Deus deve ser colocado, né, acima de tudo e à frente de todas as coisas. E muitas vezes os nãos que Deus nos dá são bênçãos para a nossa vida. Outra canção que eu lembrei quando estava preparando também esta palavra é Somos um corpo em Cristo. Quando estamos juntos, entre nós Jesus está. Quando estamos juntos, há poder e autoridade no seu nome. Vamos fazer um pequeno intervalo. Poder e autoridade no seu nome, através da unidade de propósito, tendo a mesma visão, o mesmo objetivo. E a terceira fonte que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, fonte de poder, é a que se encontra através da unidade. Tendo a mesma linguagem, tendo o mesmo propósito, e isso tudo gerando esta unidade tão grande, todos na mesma direção. Jesus intercedeu pela unidade da igreja do corpo de Cristo. E ele disse uma coisa tão preciosa naquela oração. Ele disse que eu oro para que eles sejam um. E o propósito é que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só creria que Jesus veio ao mundo para salvar, que ele foi enviado pelo Pai, se a igreja caminhasse em unidade. Nós vemos muitas igrejas fazendo tantas coisas boas, mas muitas vezes elas não estão caminhando em unidade, não estão obedecendo a esse convite do Senhor Jesus, porque cada um quer puxar para o seu lado, cada um tem a sua visão, cada um tem seus propósitos, a linguagem já não é mais a mesma, cada um fala daquilo que lhe é conveniente, das coisas que são interessantes para si mesmo, mas não é isso que o Senhor quer para nós. Ele nos tem dado visão, né, um propósito para que nós caminhemos juntos. Há uma outra canção antiga que dizia: um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Certa vez um pai, antes de morrer, quis ensinar uma lição muito preciosa para os seus 10 filhos. Ele chamou esses 10 filhos
E ele colocou um graveto na mão de cada um deles. E ele disse, agora quebrem esse graveto. E foi com muita facilidade que todos eles conseguiram quebrar o graveto. Depois ele juntou 10 gravetos e colocou na mão de cada um dos seus 10 filhos. 10 gravetos juntos, unidos ali. E ele falou, agora quebrem. E eles não conseguiram quebrar. E ele disse, se vocês estiverem juntos contra o inimigo não vai conseguir vencê-los, não vai conseguir quebrá-los. Se estiverem cada um separados, será fácil de quebrá-los. Será fácil de destruí-los. Ah, se a igreja de Jesus entendesse isso de maneira clara. Se ela parasse de correr cada um para um lado, cada um falando daquilo que lhe é conveniente, interessante e muitas vezes totalmente desassociado do reino. Deus já deixou estabelecidos os propósitos que Ele tem para com a sua igreja. E nós, como o corpo de Cristo, somos chamados para viver em unidade, experimentando desse poder que há na unidade. Somente dessa maneira o mundo crerá que Jesus foi enviado. Em Babel, a forma que Deus usou para impedir aquela obra que estava sendo realizada e que não ia dar em boa coisa, foi travar a comunicação. Como é sério isso? Como a comunicação é uma fonte de poder. E fazendo assim, o povo se dispersou e a cidade deixou de ser, e a torre deixou de ser construída. Paralelamente a isso, paralelamente a essa situação, nós vemos lá em Atos, em Pentecostes, o contrário acontecendo. Haviam várias línguas, mas a palavra que foi pregada pela unção do Espírito Santo de Deus, ela foi ouvida, cada um na sua própria língua, cada um conseguiu entender aquela palavra, porque o propósito era divino, era abençoado. E muitas pessoas de muitas nações ali ouviram da palavra de Deus. Como o diabo tem trabalhado para impedir o progresso do reino de Deus, agindo através das potestades do ar. Alguém uma vez disse isso, né, que nós falamos e a nossa voz ela se propaga, são ondas sonoras, e que o inimigo muitas vezes tenta distorcer aquilo que nós falamos para criar problemas, brigas, dissensões. Temos que cuidar com isso, porque falar é uma coisa, ser entendido é outra coisa. Principalmente no casamento, né, entre marido e mulher, como isso fica muitas vezes difícil. Às vezes uma pessoa diz uma coisa, o cônjuge fala uma coisa, o outro entendeu totalmente diferente, ali já começa uma discussão. E se perde um tempo tremendo até se entender o que se queria dizer, se restaurar a comunhão e seguir adiante. Quanto tempo nós perdemos no reino, na igreja? Nós vemos que naquele povo também havia muita determinação e eles estavam perseverantes naquilo que eles queriam alcançar. Por isso que isso chamou a atenção do próprio Deus. Sem determinação e perseverança não se chega em lugar nenhum. Sem elas, eles estariam, quem sabe, fadados a não conquistar o seu objetivo. Mas eles estavam, na verdade, determinados, empolgados, animados, falando a mesma coisa. É assim que Deus quer ver o seu povo, mas com a motivação correta. Determinados, perseverantes, utilizando do poder da linguagem, uma só voz, falando a mesma coisa, caminhando na mesma direção, no mesmo propósito. É isso que Deus deseja, é isso que Deus quer para nós como corpo de Cristo, para que nós possamos alcançar os objetivos do reino. Os objetivos do reino de Deus empolgam você? Os propósitos do reino de Deus, eles enchem o teu coração? Você tem a linguagem do reino? Tem caminhado em unidade no corpo de Cristo? Que Deus possa trabalhar no nosso coração a esse respeito. Quanto temos perdido
porque não temos caminhado em unidade de propósito, de pensamento, não temos falado a mesma coisa. Que Deus venha, através do seu Espírito, sondar os nossos corações, para que nós possamos entrar num momento de mais maturidade espiritual. Nós possamos perceber aonde o inimigo tem rodeado e tem tentado nos atrapalhar, e possamos barrar toda a sua obra, e possamos seguir fiéis ao nosso Senhor, aquele que foi exemplo de servo, que foi exemplo de uma pessoa que inspirava aqueles que estavam à sua volta a caminhar na direção do reino, a desejar, a almejar, ver esses princípios, esses valores do reino sendo estabelecidos na terra, restaurando a vida de pessoas, de famílias, trazendo direção e curso para a sua igreja na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus, através dessa simples palavra, nos ensine, que nós possamos observar com mais atenção essas fontes tão poderosas de poder e o alcance que elas têm. E se forem assim usadas para o benefício, do reino de Deus, que bênção! Que bênção será! Quantas vidas serão alcançadas quando nós caminhamos em unidade. Queria orar com os irmãos, feche os teus olhos e vamos orar. Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Um texto tão conhecido, desde pequeno temos ouvido estas palavras a respeito da Torre de Babel, mas quantas coisas nos passam desapercebidas e que são tão preciosas, tão importantes, tão profundas, tão reais, e que podem fazer tanta diferença na nossa vida como família, como igreja, como corpo de Cristo. Ah, Senhor, queremos ser a resposta da tua oração e caminhar em unidade para que o mundo creia. Queremos falar a mesma linguagem. Queremos ser denunciados, como assim aconteceu com Pedro. Que a nossa maneira de falar nos denuncie de que nós pertencemos a um único Senhor. Um Senhor que nos ama, um Senhor que entregou a sua vida, por quem também vale a pena morrer, por quem também vale a pena abandonar todos os nossos objetivos pessoais e propósitos pessoais por um objetivo e propósito maior, que é o objetivo e propósito do reino. Ajuda-nos, Senhor, mostra onde temos falhado, onde temos pecado com respeito à unidade do corpo de Cristo, Senhor. E, Pai, que possamos caminhar nessa direção, para que possamos ter, como diz também o outro cântico, autoridade no Teu nome, para expulsar os demônios e curar os enfermos e ver a obra do Senhor se estendendo sobre toda a face da terra. Esse é o desejo do nosso coração e essa é a nossa oração, Senhor. E fazemos ela em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. É o que eu desejo e deixo um grande abraço a todos os irmãos.